Gênesis 31. O Criador manda Jacó tornar à terra dos seus pais, e ele ouviu as palavras dos filhos de Labão, dizendo: Jacó tomou tudo que era de nosso pai, e do que era do nosso pai ele obteve toda a sua glória. E Jacó viu o semblante de Labão, e eis que não era para com ele como antes. E o Senhor disse a Jacó: Volta à terra de teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. E Jacó enviou e chamou Raquel e Lia para o campo para o seu rebanho, e lhes disse: Eu vejo o semblante do vosso pai, que não é para comigo como antes, mas o Criador de meu pai tem estado comigo. E vós sabeis que com todas as minhas forças eu tenho servido a vosso pai. E vosso pai me enganou e mudou meu salário 10 vezes. O Criador, porém, não lhe permitiu ferir-me. Se ele dizia: Os salpicados serão teu salário, então todo o rebanho dava crias salpicadas. E se ele dizia: Os listrados serão teu salário, então todo o rebanho dava crias listradas. Então o Criador tomou o rebanho de vosso pai e o tem dado a mim. E aconteceu nesse tempo que o rebanho deu cria, eu levantei meus olhos e vi em um sonho, e eis que os carneiros que montavam sobre o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo do Criador falou comigo em um sonho, dizendo: Jacó? E eu disse: Aqui estou. E ele disse: Levanta teus olhos agora e vê. Todos os carneiros que montam sobre o rebanho são listrados, salpicados e malhados, pois eu tenho visto tudo o que Labão faz contigo. Eu sou o Criador de Betel, onde tu ungiste o pilar e onde juraste um juramento para mim. Agora levanta-te, vai-te desta terra e volta à terra de tua parentela. E Raquel e Lia responderam e lhe disseram: Ainda há alguma porção de herança para nós na casa de nosso pai? Não somos por ele consideradas como estrangeiras? Pois ele nos vendeu e devorou também o nosso dinheiro. Porque todas as riquezas que o Criador tomou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora então, tudo quanto o Criador te disse, faze-o. Então Jacó se levantou e pôs seus filhos e mulheres sobre camelos, e ele levou todo o seu rebanho e todos os seus bens que havia obtido, o rebanho de sua possessão, que havia obtido em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, na terra de Canaã. E Labão foi tosquiar suas ovelhas, e Raquel havia furtado as imagens que eram de seu pai. E Jacó ocultou a Labão, o sírio, a notícia de sua partida. Assim ele fugiu com tudo o que tinha, e se levantou e cruzou o rio, e pôs a sua face em direção ao monte Gileade. Labão prossegue atrás de Jacó, e ao terceiro dia foi declarado a Labão que Jacó havia fugido. E ele tomou seus irmãos consigo, e o perseguiu numa jornada de 7 dias. E eles o alcançaram no monte Gileade, e o Criador veio a Labão, o sírio, em um sonho à noite, e lhe disse: Fique atento para que tu não fales a Jacó nem bem nem mal. Então Labão alcançou Jacó. Ora, Jacó havia armado sua tenda no monte, e Labão com seus irmãos armaram no monte Gileade. E Labão disse a Jacó: O que fizeste para fugir às escondidas e conduzir minhas filhas como cativas à espada? Por que tu fugiste em segredo e escondeste de mim, e não me contaste para que eu pudesse te enviar com alegria, e com cânticos, com tamboril e com harpas? E não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Agiste como um insensato ao fazer assim. Está no poder da minha mão te fazer mal, mas o Criador de teu pai falou comigo ontem à noite, dizendo: Fique atento para que tu não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora, se decidiste ir-te pelo muito que anelas pela casa de teu pai, contudo, por que tu furtaste meus deuses? E Jacó respondeu e disse a Labão: Por que eu tive medo? Pois eu disse: E se porventura tomasses à força tuas filhas de mim? Com quem encontrares os teus deuses, que este não viva? Diante de nossos irmãos discerne o que é teu comigo e toma-o a ti. Porque Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. E Labão foi à tenda de Jacó e à tenda de Lia e às tendas das duas servas, mas não os encontrou. Então ele saiu da tenda de Lia e entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia tomado as imagens e as tinha colocado na albarda de um camelo e estava sentada sobre elas. E Labão buscou em toda a tenda, mas não as encontrou. E ela disse a seu pai: Não se aborreça o meu senhor que não posso levantar-me perante ti, pois o costume das mulheres está sobre mim.
E ele procurou, mas não encontrou as imagens. E Jacó irou-se e contendeu com Labão. E Jacó respondeu e disse a Labão: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Enquanto buscaste em todas as minhas coisas, o que achaste de todas as coisas da tua casa? Põe-no aqui diante de meus irmãos e teus irmãos, para que eles possam julgar entre nós dois. Estes 20 anos eu tenho estado contigo, tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram suas crias, e eu não comi os carneiros do teu rebanho. O que foi despedaçado pelos animais eu não trouxe a ti. Eu carreguei a perda disso. Da minha mão o requerias, se furtado de dia ou furtado de noite. Assim fui eu. Durante o dia a seca me consumia e a geada de noite, e o meu sono fugia dos meus olhos. Assim eu estive 20 anos na tua casa. Eu te servi 14 anos pelas tuas filhas, e 6 anos pelo teu rebanho, e tu mudaste o meu salário 10 vezes? Se o Criador de meu pai, o Criador de Abraão, e o temor de Isaque não estivesse comigo, certamente tu me terias enviado embora vazio. O Criador viu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. O pacto entre Labão e Jacó, em Galeede. E Labão respondeu e disse a Jacó: Estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e esse rebanho é meu rebanho, e tudo o que tu vês é meu. E o que eu posso fazer hoje a essas minhas filhas, ou aos seus filhos que elas geraram? Portanto, vem agora e façamos um pacto, eu e tu, e que isto seja por testemunha entre mim e ti. E Jacó tomou uma pedra e a colocou por pilar. E Jacó disse a seus irmãos: Ajuntai pedras. E eles tomaram pedras e fizeram um montão, e eles comeram ali sobre o montão. E Labão o chamou Jegar-Saaduta, mas Jacó o chamou Galeede. E Labão disse: Este montão é uma testemunha entre mim e ti neste dia. Por isso foi o nome dele chamado Galeede e Mispá, pois ele disse: O Senhor observe entre mim e ti, quando nos apartarmos um do outro. Se tu afligires minhas filhas, ou se tomares outras mulheres além das minhas filhas, nenhum homem está conosco. Vê, o Criador é testemunha entre mim e ti. E Labão disse a Jacó: Vê este montão, e olha para este pilar, que tenho erigido entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e este pilar seja testemunha, de que eu não passarei deste montão a ti, e que tu não passarás deste montão e deste pilar até mim, para o mal. O Criador de Abraão e o Criador de Naor, o Criador do seu pai, julgue entre nós. E Jacó jurou pelo temor do seu pai Isaque. Então Jacó ofereceu sacrifício sobre o monte, e chamou seus irmãos para comer pão, e eles comeram pão, e ficaram a noite toda no monte. E cedo de manhã Labão levantou-se, e beijou seus filhos e suas filhas, e os abençoou, e Labão partiu e retornou ao seu lugar.